A endometriose, ela é uma doença, né, inflamatória, tá? E sistêmica. Então, assim, não adianta a gente querer ver a mulher somente como uma pelve, né? Útero, ovário e trompas. Então, na endometriose, essa doença, ela comete várias glândulas. Ela atua na tireoide, ela pode atingir o intestino, ela pode atingir bexiga, diafragma, vários órgãos fora da pelve. E muito mais do que isso, como ela está associada à dor, né, dor dos diversos tipos, dor abdominal, dor relacionada à relação sexual, dor relacionada à evacuação, à micção, né, que é a urina. Então, o que acontece? Ela é muito... envolve muito todo tipo de memória de dor daquela paciente. E até mesmo a infertilidade, né? Uma doença que está muito associada à infertilidade. Então, o que acontece? Às vezes a mulher com uma simples movimentação intestinal, ela acaba desenvolvendo dores. E às vezes ela tem um dissabor no emprego ou na vida sexual dela, e essas dores físicas da endometriose, elas pioram. Então, é como se fosse uma retroalimentação da dor. Então, ela é uma doença bem impactante, que pode, às vezes, cursar até com ausência de sintomas. E, às vezes, o primeiro sintoma é quando ela está lá com seus 34 anos, deseja engravidar e tem dificuldade. Então, o que acontece? É uma doença que mexe nas fases mais bonitas da mulher. A hora que ela é uma adolescente adulta jovem, que ela se sente bela, que ela começa, né, a ter os seus estrogênios e progesteronas atuantes, a hora que ela tem a primeira relação sexual e a hora que ela quer gestar. E não, até então, quando ela também está próximo do climatério, essa doença pode atingir, porque ela é progressiva. Então, com o passar dos anos, esse foco, na grande maioria das vezes, apesar do tratamento, ele vai progredindo. Então, quando você tem aquela mulher de 42, 44, as dores são muito maiores, né? Então, assim, o que me encanta na endometriose é poder tratar a mulher da adolescência após menopausa e ver todas as transformações, né? E é possível conviver com endometriose, né? Com o nosso tratamento, com diagnóstico precoce, com orientação, com suspensão da menstruação, com boa alimentação, práticas de saúde, né? Inclusive a saúde mental, né? Porque muitas vezes eu me preocupei muito com a saúde física. E chegou um momento que eu entendi que eu precisava estudar sobre outras doenças, né? Que eu não abordava. Depressão, ansiedade, distúrbios da alimentação, né? São pacientes que têm mais propensão mesmo, Sim. né? A fadiga crônica, a depressão. Então, a gente precisa tratar um todo, né? Sim. Não é só aquela dor ali, aquela cólica intensa durante o período menstrual. Vai muito além, né? E como que isso impacta a vida da mulher em todos os sentidos. Fiquei pensando assim, né? Que, na verdade, todo diagnóstico, a gente está falando de endometriose, né? Mas todo diagnóstico traz um sofrimento subjetivo, né? O diagnóstico por si só. Mas fico pensando que o que você está colocando é que antes do diagnóstico, a incerteza do que a falta de nomear, né? Por que o diagnóstico às vezes ele é importante? Não só para tratar, mas para nomear, para legitimar que ali há um sofrimento físico, consequentemente emocional também. E acho que quando a gente escuta muitas pacientes, pelo menos na clínica, quando elas estão relatando não a endometriose, mas seja a infertilidade, seja a história delas, elas colocam muito que não era visto, né? Sim. É como se a dor dela, né, não tivesse ela nome, não conseguia, né? nem expressar. E não é só porque não tinha um nome, é porque realmente tem uma coisa do corpo da mulher, às vezes, ser entendido como um padecimento. Ah, não, tem cólica, tem que menstruar, é chato, né? Então, qual sabe, assim, o grau de suportar esse mal-estar que às vezes está no período menstrual, né? Uma relação sexual ali, que às vezes fala, dói um pouco, mas qual é esse grau? E para uma adolescente, né, para uma pessoa isso é muito difícil, mas como que é importante nomear e ter alguém, como você falou, né, que antes olhou muito o físico,
pro tratamento, mas o cuidado que você foi falando, que de repente seu consultório estava cheio, porque as pessoas estavam se sentindo acolhidas. Sim. Eu acho que você conseguiu deslizar no seu percurso profissional de um olhar só do tratamento para esse cuidado, que é não só curar, né, ou diminuir a dor, mas oferecer um suporte de outra ordem, para além do órgão, né, como você disse, mas para aquela pessoa que subjetivamente tem que conviver com aquilo, que sem dúvida toda situação, e aí nesse caso é o diagnóstico, que a pessoa ela é privada, né, de se identificar com o seu grupo. Então, se as outras meninas não correspondem, não espelham a vivência que ela tem em várias etapas da vida, porque não é só no período menstrual, né? Eu acho que vocês podem até falar depois, mas são em várias outras áreas que ela, aos poucos, não vai tendo uma identificação no grupo. E como que isso, às vezes, vai fazendo, ao invés dela procurar ajuda, né? Se fechar nisso. Isso. E, às vezes, esse fechamento... nossa vida, né? Traz repercussões muito e aí grandes. Outras irreparáveis, mas esse sofrimento, como se fosse só com ela, né? Como se ela carregasse ali uma disformidade, né? Que é de origem, que não tem nome, né? Isso é um impacto realmente que você está atento. Isso realmente é um dos motivos da demora do diagnóstico, né? Isso de esse achar fechamento. Que é normal, né? Muitas vezes informação dada pela mãe, né? Não, sentir cólica é normal. Até né, eu já escutei Karen? pelo próprio ginecologista, Isso, né? Toma um remédio muitas vezes pra tem cólica, essa né? fala.